Como promover a inovação na educação? Esse é um aspecto que nós vamos abordar durante esse nosso encontro para trazer realmente algumas reflexões sobre a importância da liberdade que os dirigentes, os educadores, os líderes precisam dar para as inovações. A inovação você não faz com roteiro, você faz a partir de ideias, propostas. E o que é inovação? Não é tudo que é novo. Você tem coisas antigas que você transforma a forma de atuar e tem um processo de inovação. Então é importante que nós possamos pensar sempre num estabelecimento de ensino, tanto de educação básica quanto de educação superior, instituições livres, universidades corporativas e outros centros de educação, que você trabalhe sempre pensando em dar espaço para que as pessoas criem, inovem os seus procedimentos. Tudo que é bom pode ser melhor ainda. Então, você, mesmo você estando com a instituição toda certinha, funcionando 100% na avaliação positiva, mas você precisa inovar. E essa inovação se faz a partir de um plano estratégico, de um plano de ação, onde no campo administrativo, no campo pedagógico, as instituições precisam ter espaço suficiente para a criação de coisas novas que acontecem. Algumas decorrem de fatores externos. Então, você tem fatores conjunturais que você não espera e que trazem realmente impacto na vida das instituições, que você tem que inovar. Outras instituições, outras entidades, elas têm condição de planejar melhor o processo de inovação, ou seja, a partir de um plano de trabalho, a partir de um plano pensando a longo prazo. Não se faz nenhum processo de mudanças assim imediatamente, a não ser um caso super urgente que pode acometer na instituição. Então, nós tivemos aí, infelizmente, tivemos a Covid, uma pandemia que chegou e que nós tivemos que inovar. Inovar sem estar preparado para a inovação. Mas quem estava preparado já para algumas coisas teve melhor resultado. Então, nós tivemos aí realmente inovações que foram forçadas por fatores conjunturais, fatores externos. Outras são inovações que vêm num processo. Toda instituição de ensino superior, por exemplo, tem um plano de desenvolvimento institucional, o PDI. Toda escola deva ter um plano de desenvolvimento da escola, pensando exatamente em base para um médio e longo prazo. E você tem que ter projeto pedagógico. O projeto pedagógico é fundamental. E nesse projeto pedagógico você tem que dar espaço para modelos novos, novos sistemas de avaliação, por exemplo. Você não pode ficar pensando sempre em fazer o mesmo modelo de avaliação que você fazia anos atrás. Hoje, portfólios avaliativos são muito positivos. Todos os jovens e não jovens que participam da instituição, como alunos, como professores, eles têm, muitas das vezes, ideias que são ideias brilhantes, mas que não são exercidas por falta de espaço de exercer. Então, você tem que dar liberdade. Você ficar, por exemplo, com um trabalho de conclusão de curso, um TCC, uma monografia, uma dissertação, uma tese, muito dentro de padrões que são importantes, padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, mas que não dão, às vezes, muita flexibilidade. Você tem que fazer sempre num contexto, e é um contexto recomendado numa época que não é a época de hoje. Você tem que pensar no futuro. Tudo que você está fazendo, que foi bom no passado, com certeza não será bom no futuro. Porque o tempo é diferente, a linha do tempo muda fortemente. E você vê realmente nesse processo de inovação, de avanço, de tecnologia, fatos novos que vão surgindo, como, por exemplo, a inteligência artificial. Nós tivemos a realidade, temos essa realidade da inteligência artificial sendo colocado no dia a dia das instituições. Então, nós queremos realmente destacar que é preciso inovar. Agora, como fazer inovação, não há uma fórmula
básica, igual, universal. Você tem que fazer de acordo com a realidade de cada instituição. É importante que você pense também nas pessoas, quais são as pessoas com quem você pode contar. Não adianta você pensar em inovação muito fora de um contexto da equipe que você tem. Você tem que ter sempre um diagnóstico do recurso humano que você dispõe. Você que é um líder, como dirigente, como coordenador, você tem que conhecer os recursos humanos que você dispõe para não exigir além da capacidade deles. Óbvio que você pode puxar para subir esse nível, mas você não pode também subir demais, porque as pessoas não vão trazer resultado, vão causar um transtorno, vão causar uma angústia, e essa angústia leva muito a mexer no aspecto socioemocional. E quando as pessoas, os profissionais ou os alunos estão muito presos, estão muito envolvidos com modelos, com roteiros, eles perdem a criatividade. Então, a criatividade é fundamentalmente importante nos dias de hoje. As inovações decorrem da criatividade e essa criatividade ela tem que ser adaptada naturalmente à legislação. Você tem normas, por exemplo, hoje leis que são editadas que trazem obrigatoriedade, trazem proibições, por exemplo, tivemos recentemente uma lei proibindo o uso de equipamentos eletrônicos móveis nas salas de aula na educação básica. Aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai inovar se você tem uma restrição? Mas você consegue. É só você saber realmente como ajustar esse processo e você trabalhar com diretrizes que são positivas nesse encaminhamento. Então, o que nós queremos tecer de considerações nesse bloco é que a inovação é importante. Você tem que pensar como promover a inovação. E essa promoção você tem que ter um grupo para finalizar esse nosso bloco. Nós temos que ressaltar que você tem que ter um grupo pensante. E esse grupo pensante vai estar sempre com liberdade de buscar inovações. As inovações se busca no cenário internacional, no cenário brasileiro, no cenário da sua região, da sua cidade, mas você tem que estar sempre na ponta, você tem que estar na vanguarda. E para você estar na vanguarda, você tem que ter equipe competente e condições físicas naturalmente necessárias, e você ter um corpo docente, um corpo técnico, um corpo administrativo que seja sempre maleável, próprio para poder desenvolver realmente ações que atendam aos interesses dos alunos, das famílias e da comunidade de uma forma geral. Então, são essas considerações que nós gostaríamos de tecer nesse bloco sobre as inovações na educação.